Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal com o quadro Foco no Versículo. E o versículo de hoje está em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, que está escrito assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus aqui ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Ele vai para a cruz, ele vai morrer, ele vai fazer o seu sacrifício. Ele vai concluir a obra que o Pai incumbiu a ele de fazer na terra. Então Jesus ele começa a dar as últimas instruções aos seus discípulos. No versículo 16, ele vira para os discípulos e diz: Olha, não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. O que Jesus está dizendo? Quando eu escolhi vocês, eu não olhei as suas fraquezas, eu não olhei a sua capacidade de fazer algo, de fazer alguma coisa. Eu vos escolhi. Independente daquilo que tu pode fazer ou não, daquilo que tu é ou não, das tuas habilidades ou não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu te chamei para a minha obra e eu vou te capacitar para fazer aquilo que eu quero que tu faça. Durante alguns anos da minha vida, eu achava que Deus, logo no início da minha fé, eu achava que Deus ele tinha errado em ter me chamado para ser pastor. Porque eu não sabia falar, eu não sabia me expressar, eu não sabia ler um versículo, interpretar, eu não sabia nada. Eu só tocava a minha guitarra na igreja e eu dizia: bom, tudo que eu quero fazer é só isso, só o que eu sei fazer, eu quero tocar minha guitarra e para mim tá tudo certo. O que eu pensava era isso, mas Deus ele tinha me chamado para ser pastor, para ensinar. E com o tempo, a habilidade de ler a escritura, de interpretar, de aplicar, eu comecei a desenvolver isso mediante oração, mediante a leitura, mediante a estudo, claro. Mas o Senhor ele começou a colocar em mim um modo de ensino, um modo de aplicar a escritura, uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir fazer, E esse texto, ele esclareceu muito o meu entendimento, porque eu percebi aqui que não foi eu que escolhi Jesus, foi Jesus quem me escolheu. Então todas as vezes que Deus ele escolhe alguém, que Deus ele chama alguém, essa pessoa vai dar certo, vai conseguir fazer, vai conseguir executar a tarefa que Deus incumbia essa pessoa a fazer. Eu durante muito tempo eu achava que Deus ele tinha errado. Não, Senhor, eu não presto para ser pastor, eu tenho muita coisa para mudar, tenho muita coisa para resolver, eu não consigo ser. E hoje, eu sou um pastor. Não digo que eu sou um dos melhores pastores, eu estou crescendo, tenho muito que aprender ainda, mas o Senhor cumpriu a promessa e ainda tem muito para Ele cumprir na minha vida. Eu quero dizer para você através desse versículo que não importa quem você seja, se você sabe falar, se você não sabe falar, se você é grande, se você é pequeno, independente da tua condição financeira, independente da tua condição intelectual, se você sabe se expressar, se você não sabe, se Deus ele te escolheu, vai acontecer. Os apóstolos, eles eram indoutos. Se você for pegar lá Atos, aqueles homens, os fariseus, que eles estudavam a lei, eles olharam para os discípulos e viram eles falando ousadamente. Se você for pegar lá se não me engano, no capítulo 4, ele vai dizer: esses homens são indoutos, de onde vem tanta sabedoria? Ou seja, o Espírito do Senhor capacitou aqueles homens para que eles pudessem executar aquela tarefa. Da mesma maneira, não é diferente conosco hoje. Deus, quando Ele chama alguém, Ele capacita essa pessoa para que essa pessoa consiga executar a tarefa. Isso não se aplica somente à igreja, não se aplica somente ao Evangelho, se aplica à tua vida profissional. Se Deus te chamou para uma área, porque Deus ele chama a pessoa não somente para o Evangelho, não somente para executar suas tarefas no âmbito religioso, para o avanço do seu reino, mas Deus ele também chama a gente para ser empresário, Ele chama a gente para ser engenheiro, para ser médico, para ser doutor, independente da área. Deus ele também chama pessoas para essa área. Então Deus, quando Ele chama, Ele capacita, Ele dá o entendimento, Ele dá a sabedoria, Ele dá a capacitação para que a pessoa consiga ir executar aquilo pelo qual Ele escolheu a pessoa para ser. Então eu quero, com essa palavra, com esse foco no versículo de hoje, inspirar você a acreditar em você mesmo. Você consegue, você tem a capacidade. Se Deus ele te chamou, e eu tenho certeza que te chamou, você vai conseguir cumprir. Os discípulos eles eram caras que não tinham estudo. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, claro que você tem que estudar. Nos dias de hoje em que nós vivemos, na era que nós vivemos, nós temos aí a internet, a tecnologia, YouTube, sites que você pode estudar e se aprofundar no conhecimento da escritura, ou qual seja a área que você está aí cursando, trabalhando, seja qual for a área que você está planejando ser. Mas eu quero, com esse versículo: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu quero que você coloque na sua cabeça que Deus é quem nos escolheu, Deus é quem nos chamou. Isso se aplica também ao Evangelho. Deus não me chamou para o Evangelho, chamou para o Evangelho.
Ele chama todos para o Evangelho, para viver o Evangelho. Eu não consigo viver o Evangelho, eu não consigo ser como Jesus. Continua lutando que você vai conseguir. Deus, Ele nos chamou. Isso aqui, essa chamada de Jesus, eu acredito que Jesus está falando, eu vos chamei para o meu Evangelho, para o meu reino, né? Para viver a eternidade comigo, mas também eu vos chamei para fazer a minha obra, eu vos chamei para pregar a minha palavra, eu vos chamei para ir levar o meu vídeo, eu vos chamei para ir pregar as nações. Se você for pegar Pedro, quando ele prega lá em Atos capítulo 2, ele ganha 3.000, foi 4.000 almas na primeira pregação de Pedro. Quem diria que Pedro conseguiria fazer isso? Né? O Espírito Santo desceu sobre ele, revertiu ele e ele abriu a boca, né? E começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo e muitas pessoas foram salvas. Né? E se você for ver para frente, até a sombra de Pedro curava, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Isso era a confirmação de que Jesus tinha escolhido Pedro. Jesus tinha escolhido, às vezes no começo pode começar dando tudo errado, né? Pode começar dando tudo errado, não dando certo, tu não consegue fazer, não vai para frente, mas vai dar certo. Se o apóstolo Pedro, você for ver a história de Pedro, Pedro havia negado Jesus. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Só que depois que isso aconteceu, Pedro voltou para pescar. O que aconteceu? Jesus, ele foi lá onde Pedro estava. E a gente conhece aquela famosa passagem onde Jesus vira para ele e diz: Pedro, tu me amas? Ou seja, Jesus foi buscar Pedro para que Pedro voltasse a fazer aquilo que Jesus tinha chamado ele para a obra. Então eu quero encorajar você a acreditar em você, de que Jesus te chamou, de que não foi tu que te escolheu, não foi tu que te escalou para a obra, foi o Senhor quem te chamou para a obra. Se tu estás na obra, se tu estás fazendo a obra, é porque o Senhor te chamou. E eu quero te encorajar nesse foco no versículo. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.